todas as suas limitações. Então, deputado, então se foi aprovado pelo Congresso Nacional, houve algum acordo entre os deputados? Mas veja, naquela época, você lembra que havia todas as limitações legislativas para que a oposição pudesse ter vitória. Você lembra que, por exemplo, em 1977, nós passamos a ter o senador biônico. Quer dizer, os partidos não tinham, naquela época da ditadura militar, a livre organização. Não havia, por exemplo, partidos comunistas, eles eram proibidos de existir, só passaram a existir a partir do governo Sarney, que foram legalizados. Portanto, com todas as limitações, a lei de anistia foi um avanço na sociedade brasileira. No entanto, eu penso que hoje está sendo colocado em debate no Brasil um tema muito importante, que é a questão da tortura. Como colocou muito bem o Mário, a tortura é uma realidade do Brasil. Todos os dias pessoas são torturadas nas delegacias, nas penitenciárias, ela existe, ela é concreta no nosso país. E, portanto, nós temos, e a tortura é imprescritível, a tortura é um crime inafiançável, a tortura é um crime abominável, ele é contra os direitos humanos e tudo que nós possamos refletir. Portanto, a tortura é um crime que tem que ser apenado com muita gravidade, tem que ser um crime repudiado pela sociedade brasileira. Veja, houve tortura na época da ditadura militar. Em países como Chile, como a Argentina, torturadores estão sendo punidos. E houve lá ditaduras, é verdade, ditaduras que mataram muito mais do que no Brasil, mas ditaduras com menos tempo do que no Brasil. Nós tivemos 21 anos de ditadura militar. Portanto, eu penso que a tortura ela tem que ser punida. Claro, como o Mário colocou muito bem, temos que discutir com a sociedade brasileira, com o governo, qual é a punição dos torturadores, mas simplesmente nós não podemos fazer de conta que não aconteceu no Brasil, que foi muito grave, que matou gente, que pessoas se suicidaram depois, como foi o caso de Frei Tito, pessoas que foram prejudicadas pelo resto da vida, famílias que sofreram, e fazer de conta que não houve nada. Eu acho que tem que haver realmente uma punição. As pessoas que sofreram, elas têm inclusive condição jurídica de entrar na justiça, porque qualquer pessoa pode entrar na justiça e requerer reparações pela tortura que efetivamente essa pessoa sofreu, e acho que dentro de uma democracia cabe, portanto, esse tipo de processo. Eu quero aqui inclusive louvar a atitude do ministro Tasso Genro, da Justiça, do ministro Vanuc, dos Direitos Humanos, que trouxeram à baila esse debate para a sociedade brasileira. Inclusive, acho que as reações que aconteceram dos militares, entendo reações corporativas, mas a sociedade brasileira não pode concordar com esse tipo de reação. Portanto, é preciso que a história seja recontada, preciso que haja reparações para aqueles que sofreram com a ditadura militar. Acho que isso é plenamente democrático e acho que esse debate ele deve ter consequência concreta, prática, para a vida daqueles que sofreram com a tortura no Brasil. Cláudio Pereira, nosso colega aqui, jornalista, ex-secretário de Cultura do município. Você foi preso várias vezes, Cláudio. E aí, como é que foi? Realmente foi triste mesmo? Foi lamentável? Eu fico muito satisfeito quando esse assunto vem à tona, porque eu participei, inclusive, das torturas sofridas na tristemente famosa Casa dos Horrores, que é conhecida internacionalmente. O que é a Casa dos Horrores? É um casarão antigo que tinha, depois eu fui saber, em Itapiá, caminho de Canindé, onde lá eram praticadas barbaridades. Eu, Chico Lopes, o Benedito Bezerra, que é candidato a vereador pelo PCdoB, também participou dessas situações de tortura bestiais que nem acreditam que você vê. Você viu o filme Batismo de Sangue? Lá era pior, porque lá eles estavam com os olhos vendados, ninguém via nada, onde viria a porrada. Então foi uma coisa muito marcante, desequilibrou muita gente, tem amigos meus que foram muito prejudicados. E eu acho que para as novas gerações conhecerem melhor, é preciso que esse assunto seja bem esclarecido, bem debatido, é um debate tardio, mas oportuno. O Chile e a Argentina, até ditadores foram para a cadeia, foram presos. Mas eu acho que aqui ainda tem que julgar e punir muita gente, também procurar fazer reparos em pessoas que sofreram muito, se pecuniariamente com a perseguição militar, e que isso sirva de exemplo para as novas gerações, para que isso jamais volte a acontecer e para que a história seja realmente escrita com
com realidade. Eu acho que a gente não pode passar uma página adiante sem antes julgar, esclarecer, discutir, para que todo mundo saiba o que foi que se passou naquele tempo. Uma história assim, que você nem parece ficção. Era uma perseguição assim que você nem acredita, você, ao saber, ao pensar hoje o que se passou, e que essa mocidade não conhece, não sabe. A nova geração pouco sabe. Foi um tempo de mordaça, nada podia sair na mídia, então ninguém podia comentar. Era um tempo que, e tudo isso ficou muito sem ser levado ao conhecimento do grande público e das novas gerações sobretudo. Então eu acho oportuno esse debate tardio, mas que ele deve ser feito. Eu fui preso várias vezes, mas nenhuma vez julgado, como se diz, fui preso aleatoriamente. Eu fui preso uma vez sem saber